a gente precisa entender como que a educação infantil está dividida de acordo com a legislação vigente, né? Lá na nossa aula de LDB, nós vimos que a educação básica ela é dividida em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, né? Em 3 etapas, beleza? E nós sabemos que a educação escolar é dividida em 2 níveis, educação básica e educação superior. Mas quando eu falo de educação básica, ela vai ser dividida em etapas. E aí, dentro da divisão da educação infantil, nós temos a creche, que é de 0 a 3 anos, e nós temos a pré-escola, que é de 4 e 5 anos. Aí, se a pergunta lá da prova for qual é a etapa da educação básica obrigatória na educação infantil? Qual que é a obrigatória? Pré-escola, 4 e 5 anos, ok? Na emenda constitucional de 2009, ela vai determinar que a educação básica ela é obrigatória e ela é dos 4 aos 17 anos. Vejam só, eu estou falando de educação básica, que é infantil, fundamental e médio, tá? Então, a educação básica é dos 4 aos 17 anos. Vejamos hoje. A creche, que é de 0 a 3 anos. A creche, que é de 0 a 3 anos. Ela é parte da educação básica? Ela é parte da educação básica. Ela é obrigatória? Não. E vai falar também, né, de matrícula, e a matrícula vai estar lá no CNS-SEB 05 de 2009. Quando é que eu devo matricular a criança na educação infantil de forma obrigatória? Crianças que completam 4 a 5 anos até o dia 31 de março, no ano em que ocorrer a matrícula. Tá? Então, é obrigatório matricular essas crianças na educação infantil. As crianças também que completam 6 anos após 31 de março, porque 31 de março é a data de corte, tá? Nós temos 3 princípios para a educação aqui. Princípios éticos, políticos e estéticos. E aí foca nessa tabela que eu deixei para vocês e também está na apostila de vocês. O princípio ético, ele tem a ver com autonomia, responsabilidade, solidariedade e respeito ao bem comum. Estou falando de ética na sociedade, tá? Também no meio ambiente, tá? E as diferentes culturas, esse respeito. As diferentes culturas, a diversidade, as identidades, as singularidades, tá? Agir com responsabilidade no meio ambiente, beleza? E aí, quando eu falo de princípio político, o que eu estou querendo dizer com princípio político? Eu estou falando dos direitos. Direito de cidadania, do exercício da cidadania, da criticidade, do respeito à ordem democrática. E aí, quando eu falo de princípio estético, eu não estou falando de beleza, né? Aqui, esses padrões de beleza. Eu estou falando da sensibilidade, da criatividade, daquela forma artística, da liberdade de expressão, das diferentes manifestações artísticas e culturais. E a avaliação na educação infantil, como que ela acontece? Ela não pode ser com objetivo de seleção, promoção ou classificação. A avaliação da educação infantil, ela não acontece de forma de dar nota para a criança poder passar para o próximo grupo, para o grupo 4, para o grupo 5, não pode. A BNCC, ela vai dizer que o cuidar e educar é indissociável, não se separa, tá? O cuidar não se separa do processo educativo, tá? Não são dimensões separadas, são 2 faces de uma experiência única. É isso que vai dizer a BNCC para a gente. Mas como que isso acontece? Quero exemplos. Vamos aos exemplos. Nas refeições, né, é hora de comer.
Você vai levar a criança para poder comer. Por que o professor fica no refeitório junto com a criança? É só porque o professor não há recreio na educação infantil? Não. É porque você está estimulando uma autonomia para a criança poder sentar à mesa, para a criança poder comer sozinha, tá? Aí você está cuidando. Ao mesmo tempo, você também está favorecendo o processo de aprendizagem da criança. Manter os cuidados com o próprio corpo. Tem muito isso, e assim, eu fico muito chateada, porque no ensino fundamental, às vezes isso se perde, o escovar os dentes após a refeição. Isso tem muito na educação infantil. Então, manter o cuidado com o próprio corpo, né? A higienização, tá? Na ida ao banheiro sozinho, você está cuidando, você está cuidando. Ao mesmo tempo, você está favorecendo o processo de aprendizagem dessa criança. Na organização do ambiente, né, da sala de aula, da escola, como que eles vão guardar os seus materiais, os seus pertences, na exposição de trabalho com esse cuidado estético e cultural. Tudo isso você está cuidando e educando ao mesmo tempo, tá? Então, não se separa na educação infantil o cuidar e o educar, tá? Agora vamos falar dos eixos estruturantes da educação infantil. Quais são os eixos estruturantes? E aí eu vou frisar muito essa palavra, eixo estruturante. Quais são os eixos estruturantes na educação infantil? Interação e brincadeira, tá? Então, a interação e brincadeira, elas vão ser eixos norteadores das práticas pedagógicas na educação infantil. Para que a criança construa o seu conhecimento através de experiências vivenciadas, através dessas interações e dessas brincadeiras, ok? E aí, ela vai trazer os direitos de aprendizagem, que era o que eu estava falando. São 6. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Tá? Então, são 6. Por que eu coloquei esses números grandes aí? Porque eles gostam de fazer pegadinha com esses números. Na educação infantil, eu tenho 6 direitos de aprendizagem. 6. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer. Então, quando você pensar em direito de aprendizagem, pense em verbo. Quando a gente pensa assim, direito de aprendizagem e desenvolvimento, pense em verbo. É uma palavra só. Então, quando tiver lá as opções, você vai saber que é conviver, brincar, são verbos. É uma palavra só. São 6. Campo de experiência, são 5. E aí não são verbos, são maiores, né? As palavras. O eu, o outro e o nós é um campo. Corpo, gesto e movimento é outro campo. Traço, som, cores e formas. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Prontos para o simulado? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, de 1996, consagrou a expressão educação infantil ao tratar da composição dos níveis escolares. Sobre a organização da educação infantil, a partir da LDB, é correto afirmar. Letra A. Os termos creche e pré-escola diferenciam-se pela realidade socioeconômica da clientela atendida, devendo, conforme a lei, destinar-se, respectivamente, ao atendimento das crianças advindas das classes populares economicamente carentes e de crianças advindas de classe economicamente mais abastadas. Letra B. A diferença entre os termos creche e pré-escola reside no fato de que o primeiro define somente a instituição de rede pública e o segundo apenas nas instituições da rede privada de ensino. Letra C. Os termos são equivalentes, pois ambos definem o nível de ensino denominado educação infantil. Tanto creche quanto pré-escola referem-se ao atendimento de crianças 0 a 5 anos.
Letra D. O uso dos termos creche para escola justifica-se para organizar o atendimento por faixa etária, devendo atualmente o primeiro referir-se à criança de 0 a 3 anos e o segundo à criança de 4 e 5 anos. Qual a alternativa correta? Todo mundo falando aí no chat já? Posso passar então. Letra D, tá? Olha por que a C está errada. Fala assim, os termos são equivalentes, pois ambos definem o nível do ensino denominado educação infantil. Lembra que nível é educação básica e educação superior? Isso é nível. Etapa da educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Ok? Ao tratar da organização do tempo, os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil, RCNEI, trazem orientações sobre a rotina. Sobre o assunto, assinale a afirmativa incorreta. Letra A. Dependendo da forma de organização e implementação, a rotina pode ser facilitadora ou cerceadora dos processos de desenvolvimento e aprendizagem. Letra B. Como na educação infantil as crianças ainda não têm noção do tempo, a rotina representa somente a necessidade adulta de organização do trabalho, profissional com intenções disciplinadoras e arbitrárias. C. Rotinas rígidas e inflexíveis desconsideram a criança, que precisa adaptar-se a elas e não o contrário, como deveria ser. Letra D. A rigidez e a inflexibilidade das rotinas desconsideram também o professor, tornando seu trabalho monótono, repetitivo e pouco participativo. Qual dessas questões está incorreta? Vou passar. Letra B, que é que está incorreta, que fala que a educação infantil, as crianças ainda não têm noção de tempo, então a rotina serve só para o adulto? Não, não foi isso que a gente falou, ok? Próxima questão. Tendo como base os avanços teóricos a respeito do atendimento à criança de 0 a 5 anos, as práticas de planejamento do trabalho pedagógico dos profissionais que atuam com esse público devem considerar. Letra A. O currículo precisa ser pensado e construído pelas instâncias governamentais, independente do contexto de cada instituição. Letra B. A leitura e a escrita constituem pressuposto básico da educação infantil na elaboração do plano de ensino. Letra C. O projeto político-pedagógico necessita priorizar atividades voltadas para o lúdico, como expressão particular da vivência infantil. D. A normatização da avaliação classificatória no regimento interno da instituição contempla as especificidades da educação infantil. Qual a resposta correta? Letra C. Muito bem, gente.